esta já é a nossa quarta oficina desse ano, né? Mas sendo que a segunda que a gente começou então a trabalhar sobre os projetos de extensão. E hoje então a gente vai rapidamente, né, tentar ver se vocês já começaram os trabalhos realmente, que a ideia é justamente vocês começarem a montar grupos de trabalhos, né? E isso então, não sei se vocês já estão com os grupos definidos, e hoje está previsto para vocês trazerem também os problemas que vão ser objeto de estudo ao longo do tempo, da jornada acadêmica de vocês. E como eu já tinha colocado também, eu postei ali, né, o material desse planejamento que a gente precisa fazer. Eu deixei ali porque muitas pessoas já estavam perguntando: professor, cadê o modelo? Cadê o modelo, né? Então, eu deixei o modelo logo ali para você estar na pasta de atividades no material complementar, ali mesmo, nas postagens que eu faço na área de informações, de fórum de informações, vocês devem encontrar isso, tá bom? Bom, sejam muito bem-vindos. Aqui eu só tenho 3 nesse primeiro momento, espero que os outros chegam e que haja tempo deles chegarem também, né, no caso. Tom Jardiel, tudo bem? Agora você está podendo falar, né? Isso. Boa noite, professor. Eu acho que o Boa pessoal noite. eu acho que está tendo dificuldade o pessoal a entrar no Teams, Ah, porque é? eu fiquei procurando e não sabia onde entrar, né? Tem que dar Ué, o... eu não deixei o link, não? Não, o link não. Eu tive que entrar no Ju... Teams, ir lá no grupo para poder acessar. Então, eu postei o link no grupo, não postei? Não. Caramba, eu vou fazer isso agora, então. Tá só no Teams, eu entrei pelo Teams. Normal lá, no grupo, a PEG. Para quem já... Ah, O meu tá tá. no Eles... calendário lá do Teams, no calendário eu acho que eu deixei logo, né? Eu vou postar aqui, então. Tem Mandar gente, no... eu tô vendo que alguns estão aqui pedindo já o link, aí eu vou já postar aqui, tá? Deixa que eu vou... Aí, Fábio, beleza? Tudo. Tem alguém aí que chegou agora, né? Já tem gente chegando aí, gente que não quer habilitar de jeito nenhum, né? O Edu, você tem que habilitar seu Office 300, tá? 365 aí, que aí vai aparecer automaticamente para vocês. Sejam muito bem-vindos, no caso. Muito bem lembrado, então, Jardiel. Eu acho que realmente faltava isso. Alguns estavam lá no grupo perguntando onde está o link. Acabei de postar agora. Então, voltando sobre nosso encontro de hoje, a ideia é que a gente possa fazer uma rodada onde cada um teria mais ou menos 3 minutos, mais ou menos. Eu falo assim, dos grupos, né? Se já formaram os grupos, vocês vão falar sobre isso e qual é o problema que vocês identificaram que pretende trabalhar, no grupo. Isso é importante também para a gente poder aqui, então, fazer essa rodada, e nas próximas já a gente vai começar criando as soluções, no caso. Eu já tinha colocado para vocês também no grupo o modelo que vocês tanto me pediram, ou postei isso lá no caso, tá bom? Então, já podemos começar, né? Para que hoje... Ué, você está entrando em dois, ô, Edu? Ó, será Alô, que ele alô? caiu? Ah, opa! Que eu já tenho o Microsoft 365, professor, de Ah, outra conta, e aí dá interferência. Aí eu fui tá fechar o certo. aplicativo da conta e aí fechou a transmissão. É isso mesmo. Infelizmente, a tecnologia hoje em dia é assim. é. Bom, então,
Pessoal, se vocês puderem, já podemos começar essa primeira rodada. Apresente-se, fale do seu grupo. Se os integrantes estiverem aí, pode falar também. E qual é o problema que vocês identificaram e que pretende trabalhar, no caso. Então, vamos começar? Quem quer começar, então? Posso começar, professor? Fique à vontade, já que foi o primeiro a chegar. Opa. Pode começar. Para deixar claro, a gente formou um grupo de 5, né? Sim. Que é eu, o Júnior, que está aí, o Carlos Eduardo, o Rondinelli e o Tiago. Certo. A gente está em processo de definição ainda do problema. O Júnior, Jardiel e eu, a gente está tentando levar para a questão das estradas. Certo. Como influencia para a vida das pessoas a maneira que os motoristas levam o dia a dia da logística, vamos dizer. Drogas, roubo, irresponsabilidade, bebidas, enfim. E os outros participantes também estão levantando outros assuntos. Certo. E a gente está em processo de definir um assunto em comum entre os 5, levando em consideração que a gente está tentando fazer desse motivo, desse problema, uma questão que possa ajudar a sociedade de alguma forma. A ideia justamente é essa. O que eu tenho assim pensado, professor, Sim. é no que os problemas relacionados a isso atrapalham o dia a dia das pessoas. Por exemplo, um acidente que trava uma serra, que trava uma avenida, que atrapalha um cotidiano, uma greve de ônibus em São Paulo, que atrapalha, que trava a cidade inteira. Embriaguez no trânsito também. Embriaguez no trânsito. A falta de sinalização, os profissionais que trabalham na rua também. Perfeito. Exatamente. Então, e também a questão da abordagem também, da segurança, não só deles, porque às vezes o cara tem a responsabilidade, ele segue os padrões éticos de cada transportadora, de cada trabalho, porém tem as questões de abordagens policiais e as questões da segurança também, no caso de roubos, enfim. Então a gente está tentando definir como focar, vamos dizer. Entendo. O Jardiel, você queria falar alguma coisa a mais antes do comentar aqui? Não, Jardiel está no mesmo grupo. Tá no mesmo sim, grupo. sim. Em relação à sinalização, por exemplo, quando tem que atender um socorro na rodovia, que é uma situação assim, que aconteceu essa semana, de um amigo do meu pai, ele acabou sendo atropelado por uma pessoa na Ayrton Senna, na faixa da esquerda. Tinha atropelado uma capivara e esse profissional aí da CT, ele foi socorrer uma pessoa, né? Socorreu o carro. Só que, por infelicidade, a hora que ele voltou lá para tirar o animal da rua, devido à sinalização, né? Eu acho que não foi bem sinalizado. A pessoa veio e atropelou ele na esquerda. Então, é um dos casos também que são importantes, né? A sinalização no trânsito, né? No acidente. Exatamente. A sinalização no trânsito realmente tem sido um grande perigo, né? De causa de acidentes, mortes e isso tudo, né? No caso. Isso é muito importante. É um problema também. Então, tem mais algum integrante ainda do mesmo grupo aqui que queira falar antes que eu possa fazer comentário? Só tem vocês dois, né? No caso. Tem mais alguém que é do grupo? Eu acho que o Thiago também está no grupo. Oi, Thiago, Não sei se é o você mesmo queira Thiago. comentar alguma coisa antes? Eu acho que... Não, professor. Tá, tudo bem. Então, Então, eu vi aqui pelas intervenções do Fábio e do Jardiel, né? Que realmente são vários problemas que vocês estão apontando aqui, que tenham impactado diretamente ou indiretamente na vida dos profissionais de trânsito e principalmente de transporte e logística
E a ideia, como o Fábio falou, né, de como a gente pode ajudar as pessoas. Essa é o intuito, é o propósito realmente de uma atividade de extensão, no caso. Então, a gente identifica um problema especificamente. Eu gostaria que vocês mesmos pudessem se reunirem ainda mais, né, e escolher apenas um dos problemas. É má sinalização no trânsito? Ah, tudo bem. Isso tem impactado. Quais as consequências disso daí, no caso, e que solução a gente pode criar? Esse é o propósito que a gente tem nesse momento a fazer. E aí, o que acontece? É necessário que vocês façam ainda um brainstorming, onde vocês vão enumerando as ideias ao ponto de que alguma única ideia seja realmente escolhida pela equipe inteira, nesse caso, tá? Porque vocês enumeraram vários problemas aqui, mas apenas com um único problema que vocês precisam trabalhar, tá? Embriaguez, problema de trânsito. O Fábio falou também de problema de abordagem dos motoristas pelos policiais. Obviamente, né, para fazer a revista, né, desses aí, que é uma questão também de segurança no trânsito. Então, são vários problemas. E aí vocês precisam, nesse caso, então, apontar especificamente um dos problemas que vocês querem abordar e criar soluções nesse sentido. Tá bom? Assim ficou claro para vocês? Ficou. Tá. Então, na próxima já, vocês já podem e eu falei para vocês que é necessário que, nesse caso, então, vocês buscam trazer algumas informações, principalmente dados, né, que comprovam ou que justificam realmente que aquele problema é um problema pertinente que necessita de pensamento para que seja resolvido. Não necessariamente que a solução que vocês vão criar aqui seja uma solução definitiva. Pode até ser 2 ou 3 grupos trabalhando com o mesmo problema, mas de formas diferentes, pessoas propondo soluções diferentes. Pode isso acontecer também, mas aí é necessário que a gente saiba, nesse caso, então, compartilhando, né, e validando, então, a ideia. Esse que é mais importante. Nós precisamos validar o que cada grupo está fazendo, para que não haja nas propostas de vocês as mesmas ideias e mesmas soluções. As ideias podem ser idênticas, mas as soluções precisam ser diferentes, ok? Por exemplo, problema de embriaguez no trânsito. Tem um grupo que quer trabalhar e o outro grupo quer trabalhar com isso também. Mas aí, então, as soluções que vocês vão propor precisam ser diferentes. E é necessário que vocês tragam também os dados publicados sobre essa questão, né? E hoje nós temos essa facilidade de encontrar dados na internet e em alguns órgãos eu já coloquei para vocês onde vocês podem procurar essas informações e que sejam informações verdadeiras, dignas, que não gerem problemas depois. Então, é necessário que você coloque a fonte do problema que você identificar, tá bom? Então, para o grupo já de Fábio Jardiel, é necessário que vocês, então, na próxima, consigam afinar bem a ideia e escolher apenas um só problema que vocês possam trabalhar, tá bom? Como, por exemplo, vocês aqui citaram vários, né? Embriaguez no trânsito, segurança no trânsito, abordagem dos motoristas pelos policiais por questão de segurança no trânsito. Estudo como isso impacta no desempenho das pessoas, na vida profissional dessas pessoas. E aí, então, a gente vai trazer
nesse caso, então, algumas soluções para isso. Tá bom? Ficou claro para vocês? O Jardiel, o Fábio, tudo bem? Não Tudo bem, ouvi. tá claro. Tá claro, então? O Thiago também, né? Desculpa, o Thiago tá aqui também. São Tudo os certo três. aí, professor. Tudo certo, então posso contar com vocês na próxima, então, né? Tudo certo. Beleza, então vamos no próximo grupo. Qual é o próximo grupo? Pode ser o meu, professor. Pode, então? Vai. É contigo mesmo, Edu. Então, professor, os Sim. integrantes do meu grupo sou eu, a Elisa Uhum. Serafim, o Iranildo Carvalho, o Everton Felipe e a Geisiane de Oliveira. Show. Muito É, bem. o problema, a gente conversou Sim, e durante a nossa conversa eu relatei de um problema que eu sofro aqui na minha empresa, certo, que é com relação às entregas de produtos, principalmente para a região do Rio de Janeiro, certo. em comunidades do Rio de Janeiro. Uhum. E então o tema do nosso grupo foi logística de entrega em comunidades de risco no Rio de Janeiro, soluções Certo. responsáveis e eficientes. Perfeito. Porque as soluções a gente ainda está pensando, mas Sim, sim, basicamente as encomendas que, por exemplo, a gente precisa enviar para o Rio de Janeiro, envia pelos Correios utilizando o sistema do Mercado Livre, uhum. quando a encomenda chega no Rio de Janeiro, essa mesma encomenda, ela é, ela quando Passa, o Mercado Livre, na verdade, informa o sim, cliente que foi feita uma tentativa de entrega 3 vezes no local da casa do cliente, uma coisa que certo. não foi, tá Que não ligado? foi, E exatamente. aí o cliente não entende o que acontece, às vezes ele nem recebe essa notificação, Certo. e eu que tenho que correr atrás, né, como vendedor, tenho que correr Uhum. atrás do que Claro, aconteceu e descobrir onde é que está essa encomenda. E aí certo. informar o cliente, abrir um chamado para informar o cliente que a encomenda está no centro de distribuição do Correios mais próximo, que ele que vai ter que se deslocar Para buscar. para buscar mesmo pagando pelo frete. Olha só, aí o prejuízo que isso gera, né, para a própria empresa, né, de um retrabalho desnecessariamente, e fora isso, lesando o cliente, né, de não Exato. ter as condições de estar com o produto em dia, né, a entrega em dia, né, então acaba acusando um atraso, o que gera um descontentamento do cliente, no caso, e uma insatisfação total, e de uma outra forma, a gente vê, então, a falta de ética nesses profissionais dos Correios, né, que Exato. mente dizendo que tentaram entregar o produto, mas é porque classificaram a área Como zona de desse risco. cliente como zona de risco. E aí, então, eu acho que isso daí merece uma solução, que é importante nesse caso, então, que vocês pensem dessa forma, é uma questão ética, realmente, e que acaba gerando muitos transtornos para a empresa e, ao mesmo tempo, para o cliente, no caso. Bom, eu gostei desse tema aí, se realmente vocês puderem solucionar isso de alguma forma, né? Essas formas de tratar os clientes, o atraso, principalmente na entrega, e fora, como, quer dizer, os Correios que teria que buscar uma alternativa, né, Uma para forma de isso daí. treinamento, de De comunicação uma com Exatamente, no caso. Então vocês sempre têm que buscar entender que o que nós estamos querendo aqui, necessariamente, é que a solução seja uma solução como benefício à sociedade, de uma forma geral, ou para a empresa, de uma forma geral também, no caso, tá? Então pode ser das duas partes, para a empresa, para a sociedade, de preferência para a sociedade, ficaria muito mais tranquilo dessas pessoas que moram nessas zonas classificadas como zona de risco. O que pode ser feito, então, para essas pessoas, para que a gente possa resolver esse problema?
de entrega no prazo, tá certo? Tá certo. Ok. Além disso, aumentar ainda o custo de produção, né? Isso daí é um outro problema também que a gente percebe nesse caso aqui. Maravilha, excelente. Eu gostei de todas as ideias de vocês aqui. Eu estou confiante de que realmente vocês estão trabalhando nesse sentido que a gente precisa hoje em dia, né, como estudantes da área de logística, construir soluções para os problemas. E se vocês observarem, muitas dessas ideias criativas hoje estão gerando oportunidade de emprego, praticamente. Você é uma dor tanto para os Correios quanto para a sociedade. Você entende isso? E para as Sim. empresas também, ao mesmo tempo. Mas se vocês chegarem a criar uma solução para a sociedade e, ao mesmo tempo, para os Correios e para o mercado, eu acredito que é algo que vocês podem vender como solução, né? Sim. É assim que nascem os startups hoje em dia, que nós criamos uma solução. Então, essa é a intenção que a gente quer realmente. Vocês estão trazendo uma solução a um problema social que realmente merece uma atenção do público, nesse caso. Então, vocês podem tornar isso algo de empreendedorismo, praticamente, tá? Então, a intenção justamente é essa. Eu gostaria muito que vocês possam, sim, desenvolverem essas atividades. Não precisa planejar, quer dizer, desenvolver tudo nesse momento. É apenas um planejamento que a gente vai fazer. Podemos entrar no próximo semestre em Apex 2, vocês podem fazer Evoluir a levantamento de... ideia. Exatamente, evoluir a ideia. Então, nesse momento, é uma ideia embrionária que a gente vai pensando e estruturando. As soluções podem variar nesse caso, mas é sempre bom que vocês possam discutir isso entre vocês, isso que é interessante, né? Essa conexão que vocês estão criando um com o outro nesse momento são as oportunidades que vocês têm de se conhecerem, de poderem trabalharem juntos, criando soluções e, quem sabe, então, tornando um terreno mais fértil para futuras oportunidades de negócios entre vocês também ao mesmo tempo. Que aí, a gente pega, por exemplo, o caso de Uber. É uma solução que foi criada, que hoje em Sim. dia, né, que atende ao problema de desemprego de pessoas, né, que consegue gerar rendas, no caso, e ao mesmo tempo facilitando a vida das pessoas em termos de deslocamento urbano nos grandes centros urbanos, né, no mundo inteiro, não é somente no Brasil, não. E você vê que antes daquele quer dizer, de criar essa solução de Uber, já existia outras soluções, táxi, aluguel de carros, né? Tudo isso que existia, né? Mas mesmo assim, pessoas ainda não tinham problemas de deslocamento, que é o custo que era muito caro hoje em dia. E aí alguns vão dizer, mas professor, e a precarização do trabalho que a Uber está criando? Tudo bem, está criando, mas qualquer solução traz também consequências, né? Que a gente Sim. precisa, mas está gerando muito mais soluções do que problemas. Se a gente vê que muitos hoje que estão desempregados estão sobrevivendo justamente em função disso. Agora, alguém também pode pensar assim, mas espera aí, o Uber foi criado, mas mesmo assim está gerando uma certa insegurança para as pessoas que trabalham em Uber. Como a gente pode solucionar isso ainda também? Então, as soluções, o que acontece? Se reconstrói sempre, né? Então, você vai revalidando as ideias, vendo os problemas que isso está gerando, e aí vocês podem ver que a Uber está sempre buscando soluções em termos de segurança, tanto para o passageiro quanto para, né, os motoristas, né? E aí, então, está trazendo cada vez mais soluções para os novos Sim. problemas que estão sendo gerados. Então, Puxando um gancho da ideia do senhor,
foi aprovado agora também aqui no estado de São Paulo. Sim. O governo de São Paulo, eles aprovaram a criação de um aplicativo concorrente à Uber, no qual a renda que esse aplicativo geraria através das viagens vai para o estado de São Paulo, para as obras públicas de São Paulo, e vai pagar mais que a Uber para os motoristas. Exatamente. E aí você vê, já é uma concorrência que está sendo gerada, né? O que vai motivar ainda a Uber a melhorar as condições de vida de seus profissionais também que estão optando, né? Se aí que tá, né? Hoje você vê o mesmo motorista tá rodando com 2 aplicativos ao mesmo tempo, né? E aí tem o 99, em São Paulo principalmente tem muito isso, né? O cara tá com 99 e tá com Uber ao mesmo tempo. Ele vai vendo naquele horário qual que é mais vantajoso. E aí ele vai nesse caso, né? Então é necessário. Então as soluções, quer dizer, as soluções aos problemas, elas não são definitivas, porque cada vez vai surgindo novos problemas. E essa ideia aí eu não sabia, não. Né, o próprio Estado está permitindo que seja criado um novo aplicativo que pudesse melhorar as condições de trabalho dos profissionais que optarem em trabalhar com esse tipo de aplicativo, né? Sim. Então, isso é essa forma que a gente pode realmente levar a Uber a melhorar ainda mais essas condições de trabalho das pessoas, né? Então, eu acho interessante as ideias de vocês. Eu estou gostando, estou muito confiante e feliz, né? O nome do aplicativo se chama Mobiza P São Paulo. Ah, é? Legal. Mobizap São Paulo. Ah, é? Aí você vai ver, né? Daqui a pouco vai ter outros também, outros estados conseguindo. Mas aí, olha só, eu acho ainda que é necessário para a Uber, não, quer dizer, eu criaria um outro aplicativo, né, mais concorrente ainda, de tal forma que você vê que muitas pessoas hoje em dia vivem em prédios, né? Sim. Aí, então, em condomínios, digamos assim, de uma forma geral. E, na maioria das vezes, você vê o sujeito sair sozinho com o carro dele para uma distância longa, enquanto o outro no mesmo local está procurando e com um meio de transporte, no caso, né? E aí você vê isso daí. Então, vai surgindo milhares de coisas por aí, no caso, que eu acho que vale a pena. E o curso de logística justamente é nesse sentido, criar soluções para os problemas de mobilidade, tanto de pessoas quanto de mercadorias, e aí a gente tem que pensar na questão de segurança, né, das pessoas, quanto das mercadorias e outros. Tudo isso é importante. Tem um outro, professor, Sim. sistema que eu achei bem inovador que pode ser relacionado a essa questão de logística. Sim. Eu conheci lá em São Paulo também. Que são as Dark Kitchens. Não sei se o senhor já ouviu falar. Dark Kitchen? Isso. São basicamente um prédio onde esse prédio, tipo um restaurantezinho, só que esse local é onde vários restaurantes familiares ou empreendimentos novos de restaurantes vão alugar, tipo uma mensalidade, tipo uma Netflix, para eles cozinharem, e onde motoboys se concentram para fazer o envio por aplicativos de entrega. Então, por exemplo, legal. em um estabelecimento tem 30 ou 40 restaurantes em um Restaurante no mesmo local. Exato. Legal. É bem interessante. É bem interessante. É um marketplace mesmo, né? Nesse caso. Marketplace. Como acontece no próprio Amazon, né? Tem um outro problema, né? Tem gente que está criticando pessoas que compram nesses Amazon ou no shopping, né? De que não estão pagando imposto, que eles ficam dividindo as mercadorias em pequenos lotes para enviar e escapando dos impostos. Mas o que pessoas não entendem é que quando você vai num shopping, você tem diversas lojas, né? E quando você faz a compra em cada loja,
A pessoa é responsável, a loja é responsável de te entregar o produto que você comprou lá, e não a mercadoria toda. O shopping não entrega tudo que você compra, né? Então, pessoas esquecem dessa lógica, que ali não é a Amazon que está vendendo o produto. A Amazon está apenas intermediando. Está no marketplace que ele criou, nesse caso. Ele nem vende nada, praticamente. Ele não tem um produto para vender. O que ele está ali fazendo é intermediar, facilitar realmente a compra. Na verdade, é facilitar a compra e não a venda. Ele está facilitando mais ainda a compra, né? E aí a pessoa compra, você quer comprar o quê? E aí eu vou lá no mercado, vou te mostrar vários vendedores desse daí, né? Aí a gente vai ao shopping, dentro de um shopping você tem várias lojas vendendo as mesmas coisas. Você só vai comprar numa que te interessa, nesse caso, né? Mas eu acho essa ideia interessante, né, no caso. E teve alguns anos atrás, na Bahia, né, Salvador, e tem um prédio também que foi criado nesse sentido, de ser um prédio para office e residência ao mesmo tempo. A pessoa trabalha lá e moram lá ao mesmo tempo. Sim. Tá vendo? São problemas de mobilidade hoje, né? Pessoas morando tão distantes, isso tudo aí, então, que você vai facilitar a vida das pessoas e economizar no deslocamento, isso tudo. Você está no mesmo local onde você mora, seu trabalho está ali, no caso, né? Então, as empresas compram os empreendimentos, né? Eu acho muito interessante isso. Parabéns a Não, todos aqui esse que da já falaram. Kitchen, não sei se Sim. o senhor conhece, mas se lembra Star Kitchen, aqueles containers que tem, sim, por exemplo, na Europa e Estados Unidos, que você aluga um container para guardar suas coisas? É como se fossem vários containers, só que exatamente. locais para cozinha, onde o próprio cozinheiro não precisa, por exemplo, de vigilância sanitária, porque é um ambiente Isso. único. E já está tudo pronto ali, customizando até o custo operacional para a pessoa, Exato, né? E ao exato. mesmo tempo você vê, né, várias pessoas fazendo encomenda diretamente, entrando num só aplicativo, mas encontrando várias lojas ali dentro para poder É como se facilitar. fosse um espaço de coworking de cozinha. É isso mesmo. Que legal, acho legal. E ali não é um espaço para você ir comer. Você só encomenda, só faz de entrega, não é isso? Sim, só faz entrega. Achei a ideia genial. E aí o problema de logística que hoje eu vejo que os vizinhos estão sofrendo é que esses locais Sim. ficam estacionados 300 motos. Esse é o problema. E aí dá problema de barulho, dá De problema de barulho, trânsito. isso mesmo. Eu acompanhei isso uma vez eu acho que numa reportagem que estava tendo isso, né? Que estava A tendo Bandeirantes muito. estava falando deles. Semana Isso. passada a Bandeirantes estava reclamando. Os vizinhos estavam reclamando. Pois Não é? Uhum. Esse é um problema sério, né? Não, se você Porque for para São Paulo à noite e passar por uns bairros assim um pouco mais simples, você só vê Dark Kitchen. É impressionante. da Kit, né? Legal, legal. Mas a ideia é genial, né? Uma forma de você concentrar todas as empresas que possam oferecer gastronomia num local só, né? No caso, que é tipo um Amazon mesmo, né? É um Uma Amazon. Amazon presencial. É presencial, é isso mesmo. É um Amazon mesmo, né? Legal, legal, genial. Fala aí, o Leandro, você está em qual grupo? Estou no grupo de logística. Está junto com alguém aqui que já falou? O Edu já falou, o Fábio falou, o Jardiel já falou. Não, ainda não. Ah, então seu grupo ninguém falou ainda, né? Não. Tem membro do seu grupo aqui? Tem alguns aqui? Não. Ou só você que tá? É só eu. Ah, só você. Tudo bem. Mas aí tem um grupo formado mesmo, né? Uhum. Tá. Haroldo, você tá no mesmo grupo que o Edu, né? É isso? Não.
Professor, eu primeiramente quero pedir desculpa. Nada, eu não me aloquei em um grupo. Se alguém fez isso por mim, eu queria que me avisasse para eu ficar por dentro. Eu queria tentar acompanhar e contribuir de alguma forma. Com certeza. Mas aí, então, nesse momento, você não tem nenhum grupo, né? No caso. Isso, não tem. Tá. Leandro, no seu grupo já tá todo mundo... Já tem 5 pessoas já no seu grupo? Eu acho que sim, professor. Tá. Caso não tiver, aí ainda faltando alguém, você pode talvez chamar o Haroldo juntos. Ronaldo, e aí, tudo bem com o senhor? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Você já está com o seu grupo formado? Sim, somos 4 membros. São 4 já? Eu sou o 5º elemento. Isso. Pronto. Aceita? Então, sim, claro, com certeza. beleza. Então, Haroldo, você foi aceito no grupo do Ronaldo. Ronaldo, você quer, então, falar um pouco sobre o grupo de vocês? Quem são os integrantes? Se vocês já pensaram na ideia, qual é? E fique à vontade aí. O grupo sou eu, né? A Dágila Gomes, a Daiane Silva, a Sabrina dos Santos. Certo. E agora o Haroldo. Agora o Haroldo também, é isso. E o que vocês têm pensado identificado de problema que querem trabalhar? Professor, eu tinha visto uma reportagem aqui local, Sim. onde descartavam muitos medicamentos no terreno baldio. Opa. Aí eu conversei com as meninas, sim, sobre pesquisar sobre a logística reversa no descarte de medicamentos em si. Maravilha, eu gostei da ideia. Isso é ótimo. Perfeito. Porque isso está acontecendo muito hoje, né? No caso. Então, e não tem solução ainda para isso. E sabe de uma coisa? Eu acho que isso daí é interessante no sentido de que vocês podem até criar uma solução em que haja, já que vocês estão falando de logística reversa, de descarte de medicamentos, né? Caraca, isso daí vai nascer um startup. Sabe como é que é isso? Porque hoje tem gente que pega uma cartela, por exemplo, de um medicamento e não precisa usar tudo. E aí, então, tem um outro camarada que está precisando e não tem condição de comprar. Você já pensou no que vocês vão gerar? Eu não tinha pensado nesse lado, não. Então, essa ideia é boa. Pense nesse lado. Vocês vão se tornar uma startup aí, cara. Aí, então, eu viro sócio de vocês aí, cara. Com certeza. Porque tem muito isso hoje, que tem gente que compra o medicamento porque só precisa tomar até tantos, mas é obrigado a comprar a cartela, o pacote inteiro, e, portanto, aí não vai precisar tomar tudo, né? Aí tem que descartar isso depois. E aí? Você vai jogar fora? Não. É possível a gente reaproveitar isso daí de alguma forma para outra, né? Acho Eu já legal. vi várias vezes aqui no grupo do condomínio, as próprias pessoas mesmo, elas, tem esse remédio, alguém precisa. Exatamente. Alguma coisa mais fácil. Agora, Ronaldo, imagine um aplicativo que resolve isso daí já. Já pensou? Pois é, envolvendo muito mais gente, né? Envolvendo muito mais gente. E imagine quantos condomínios tem pelo Brasil. Já pensou no tamanho desse negócio aí? Não é? Com certeza. Então, se essa foi a ideia de vocês, eu acho interessante. Gostei muito da ideia, né? De logística reversa de descarte de medicamentos. Uau, isso é bom.
Tá. É isso que eu falei agora há pouco para vocês, né? Desde o início eu estou adorando as ideias, né? E tem que provocar vocês para as coisas saírem. Eu sei que vocês são capazes de trazer ideias aqui para a gente trabalhar juntos aí. Eu estou adorando muito, né? Isso é ótimo. Estou muito confiante. Edu, pode falar, se quer falar alguma coisa. Depois o Ronaldo quiser, continue também. Não, desculpa atrapalhar de novo, professor. É que Não, eu pode gosto falar. muito desse tema. Certo. Mas uma dica que eu dou para o Ronaldo é pesquisar sobre a questão do descarte de lixo em Singapura, que é conhecido como a capital como a metrópole mais limpa da Ásia. Olha só que bacana, né? Eles fazem um sistema de reciclagem que eles transformam tudo que é descartado em energia para a cidade. Olha só, aí já é uma outra abordagem, tá vendo? É verdade, né? Tá vendo como é legal? E aí, logo no início, eu estava falando até aqui, né? Que as ideias podem ser idênticas, mas soluções podem ser diferentes. Nesse caso também, é livre fazer isso, tá? Então pense nesse daí, no caso. Acho que vocês estão. Eu tinha que provocar vocês mesmo, né? Para soltar as ideias. O Júnior, tá sendo o Júnior muito trabalha com remédio aí, ó. O Júnior trabalha com remédio aí lá em Cajamar, hein? Ah, é? Ó, Então, Júlio, ele tá aqui? Nossa, pesquisa. Aí, então, olha, já pode ser uma coisa que vocês podem ver juntos aí. Eu fico à disposição para a gente estruturar isso, tá? A gente pode passar em aceleração. Pode ser isso, vocês vão trabalhar de início até a Apex Log tem o 4, tá? No 4 já a gente já sai já com o produto, né? O protótipo mesmo já implementando isso daí. Vocês não podem desistir das ideias, gente. Que hoje em dia muitos estão ganhando dinheiro com as simplicidades assim que a gente acha que isso daí eu não tenho tempo para fazer, não sei o quê, eu já estou empregado, mas aí olha, você pode largar o emprego e ver que a coisa está funcionando melhor que isso, entendeu? Então, eu acho que é importante a gente pensar nessas soluções aí. Tá bom, gente? Você quer comentar mais alguma coisa, Ronaldo? Fique à vontade. Tem outros membros do grupo aqui? Do seu grupo Eu aqui? não sei, professor. Pergunta se a Daiane está aí. Ah, tá. Acho que a Daiane não está, não. Ah, não. Professor. Não. Oi, pode falar. Grupo responde. Espera aí um pouquinho, Jardiel. Espera aí um pouquinho. Deixa o Ronaldo terminar, que aí você começa a falar. Fala aí. Não, é que ela entrou no grupo e ela não respondeu as mensagens no grupo de WhatsApp. Ah, tá. Eu não sei se Mas ela... aí, tudo bem. Então agora você tem Haroldo aí. Se alguém tiver aí que não quer colaborar ou não quer trabalhar, olha, advertência logo. Tá? É advertência. A pessoa tem que decidir se vai pertencer ao grupo ou não, entendeu? Aí depois que a coisa sai, eu também faço parte. Você faz parte, estava onde, então? Né? Tem isso tudo aí que tem que ver depois, tá bom? Jardiel, pode falar agora. Desculpa aí. Então, professor, eu ia falar que aqui no meu bairro, tem coleta seletiva de lixo. Toda sexta-feira. Legal. Só que não tem informação. Falta informação para o pessoal. O pessoal joga lixo reciclável durante a semana, sempre que tem o dia e o horário certo para colocar. Então, falta informação. Divulgação. Certo. Então, pense aí, mais um problema que você pode levar para o grupo discutir. E aqui tem a prefeitura tem o Cata Tudo, uma coisa assim, esqueci o nome. E você pode ir lá levar sofá, guarda-roupa, entulho, mas mesmo assim o pessoal ainda acaba jogando lixo na rua. em qualquer lugar, né? Bastante, na rua. Sabia? Eu aqui do lado meu mesmo também,
na minha rua aqui, em frente tem uma praça, e pessoas jogam lixo no meio da praça ali, sem vergonha nenhuma, né, no caso. Que solução, professor? É isso aí. Para isso? Da multa? Esse é o papel da prefeitura, né? Eu até, às vezes, eu fico gravando, né? Monitorando a pessoa fazendo isso, mas eu vou levar para quem? Não vale a pena, deixar para lá, entendeu? Que a prefeitura mesmo sabe, ele deveria ter, como você está dizendo, né? Informação, tem que colocar uma plaquinha lá, aqui não deve jogar lixo, e aquilo tudo ninguém faz, né? No caso. Então, são áreas assim que vocês podem mapear e dar soluções, né? No caso. E vocês imaginam a dimensão disso pelo Brasil todo, né? Em algumas localidades onde não tem nem saneamento básico para essas coisas aí, nem se retirar lixo, e o cidadão mesmo que dá um jeito aí de jogar o lixo em algum lugar, e quando chove, então, a gente vê o enchente que né? São milhares de problemas aí que a gente pode ver, tá? Então, eu acho legal que vocês estão indo muito bem. Tem as meninas que estão aqui que não falaram nada ainda, né? Elisa, você faz parte de algum grupo? Eu acho que já, né? A Elisa, ela faz parte do meu grupo. Ah, tá. Elisa, você quer falar alguma coisa? Como você tem contribuído ao trabalho do seu grupo? Elisa, você quer falar? Eu acho que a Elisa é a única menina que tem aqui, né? Não tem mais alguém que chegou agora, uma moça também. Ai, pronto, aqui, a Fabiana. Fabiana, você faz parte de qual grupo? Oi, boa noite a todos. Eu Boa tô no noite. grupo do Felipe. Do Felipe? Isso. Ah, ok. Então, seja bem-vinda. A Elisa está mandando mensagem aqui. Tá difícil, mas tudo bem, Elisa. Tá. Continue mandando aí. Eu vou tentar ver se seu microfone não funciona, não, né? Então, Leão, acho que o Leandro caiu. Eu chamei ele de volta agora. A Geisiane estava aqui na conferência, professor, só que ela tinha comentado aqui no grupo que está num lugar ruim até de ouvir. Ah, Aí eu tá, acho que ela tudo saiu. bem. Tá. Tem mais alguém aqui que ainda não falou? Leandro, o Leandro está com um problema também de comunicação. Elisa, Sim, boa noite. Acho que boa consegui noite, abrir, tudo né? bem? Agora sim, estamos te ouvindo. Pode falar. Então, professor, eu estou no mesmo grupo do Edu e a gente vem conversando relacionado às entregas na comunidade. Certo. E a gente já teve algumas ideias, só que ainda não escolhemos nenhuma em si. Só temos Ele falou. Isso. Só Estão temos o pensando tema nas mesmo. soluções. Exatamente, já até apontamos algumas, mas ainda não pegamos uma para falar, é essa que vamos trabalhar em cima dessa, entendeu? Tá. E é isso. Tá A bem. gente está conversando. Tá ótimo. Então, isso já é ótimo, tá bom? Sim. A Fabiana faz parte de um grupo do. Ela já falou aqui, no caso, né? Bom. A Geisa saiu. Tem alguém aqui que ainda não falou? Ó, de algum grupo que não falou ainda? O Leandro, você ia falar, mas acabou que você caiu, né? Oi, Leandro. Você consegue falar? Eu acho que ele está com um problema. Ô, Leandro?
Tem alguém que faz parte do grupo do Leandro aqui, acho que ele está com um problema. Ele está caindo toda hora, no caso. Bem, se for o caso, todos já falaram, então eu agradeço imensamente a presença de todos aqui e principalmente a dedicação de vocês, que é a coisa mais importante, né? Eu, como falei para vocês, eu fico muito satisfeito com tudo aquilo que eu pude ouvir de vocês, a dedicação que vocês têm para esse trabalho, isso é muito importante, e vamos continuar assim, e com certeza todos vão sair daqui com ideias interessantes, até empreendimentos que possam ser criados no futuro. Então, nossa ideia justamente é essa, para que nossos alunos possam realmente se tornarem empreendedores no futuro. Tem alguém aqui que levantou a mão. Fala aí. Não dá para ver o nome, né? Porque só está e convidado. Pode falar? Professor. Oi. Boa noite. É o Boa Irani. noite. Sim, pode falar. Alô? Não, professor. Sim. É que o circuito final ele faz parte já do trabalho? Isso eu falei no primeiro encontro. Nós estamos nesse momento aqui desenvolvendo tanto o circuito final quanto o circuito integrador, tá bom? Certo. Ah, tá. Mas aí você faz parte de algum grupo já? Sim, eu faço parte do Edu, né? Da Geisiane e da Elisa. Tá, tudo bem. Então, o circuito final e o circuito intermediário que a gente está desenvolvendo já. No caso, vocês com certeza já responderam aos exercícios do circuito inicial e intermediário, que são perguntas, né, questões objetivas que tem que responder, e a partir do circuito final, você já começa a estruturar o projeto. Eu mandei já o modelo, né? Mas nos encontros aqui, a gente vai discutindo, estruturando as ideias juntos. Eu vou poder orientando vocês para que vocês possam construir as ideias, tá ok? Tudo Tá ok, bem? então, professor. Obrigado. Por nada. Qual é o seu nome? Porque não aparece seu nome. O meu é Iranildo. Ah, ok, Iranil. Então, Porque o meu internet tá muito lenta aqui onde eu tô, aí só deu para entrar como convidado aqui, deu um probleminha aqui. O único não, jeito que teve foi. tá, sem problema algum, tá bom? Sem problema nenhum, não, tá? Ok. Professor. Show. Tem o Felipe que levantou a mão. Felipe, pode falar. É porque agora eu fiquei um pouco confuso. Confuso em quê? Com essa questão aí da atividade do circuito final ser junto com o circuito integrador. Na aula anterior eu achei que iam ser duas coisas separadas. Não, é a mesma coisa que a gente já está desenvolvendo, tá bom? Tá, aqui na avaliação do circuito final tem a questão de enviar um relatório. Exatamente, esse relatório que a gente está construindo já, nesse caso, tá? Tá, beleza. Então, vamos só falar então dos prazos aqui. Isso. É porque no circuito aqui, na introdução, tá falando que a gente tinha que entregar isso daí com até 60 dias depois que a aula iniciasse. Exato. Entendeu? Então, é sobre isso que eu vou falar para vocês agora, né, no caso. Ah, beleza. Então, para os que já entraram no curso desde dia 14 de fevereiro, né? Sim. Então, esse prazo já está se estendendo já, no caso, tá bom? E aí, a ideia desse relatório é justamente você contar,
formação do grupo foi feita, ok? A ideia que vocês estão trabalhando, o problema foi identificado, certo? E cada um vai postando. Enquanto isso, a gente vai criando as soluções de planejando. Eu deixei um modelo ali para vocês, né? No caso, tem um modelo aí que eu postei. Você viu esse modelo postado? Não, vi sim. Tá. Vi sim. Então, só seguir aí, no caso. Tá bom? É porque eu achei que estava relacionado só com a atividade de extensão, não com o circuito final. Não, isso daí, a atividade de extensão e o circuito final estarão juntos, nesse caso especificamente aqui, tá bom? Beleza. Vamos desenvolver um trabalho só, para não gerar muitas coisas para vocês também, não, tá bom? Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Tudo bem? Acho que não, professor. Tá ok. Então, pessoal, já são 21h29. Alguém estava falando? O senhor pode enviar de novo o modelo? Tá lá postado já. Postado lá? Tá Ok. na plataforma do aluno. Vê as minhas postagens aí, você vai encontrar, tá bom? Ah, tá. Pensei que era no grupo. Como? Ah, Não tá, que eu foi, pensei que era no grupo. não foi no grupo de WhatsApp, não. Esse daí eu postei diretamente, que é ali que vocês vão ter que entregar as atividades. Então, deixei lá, tá bom? Tá bom. Jardel, Então, pode falar. Ô, professor, vai ter algum trabalho de recuperação, assim, para complementar a nota? Sim, se necessário, vai ter. Se Ah, necessário. Mas aí é só desenvolver tudo primeiro, tá bom? tudo certo. Isso. Tá ótimo. Vai ter sim, tá bom? Mas aí o que acontece? As suas participações aqui no grupo também já são grandes contribuições que eu vou levar em consideração, as presenças de vocês, essas discussões que a gente está fazendo juntos aí. Então é importante a presença de vocês nas, como que fala? Nas oficinas, tá bom? Obrigado. Por nada. Olha só, gente, eu fiz o quê? Eu tirei foto eu printei a tela que eu postei ali no grupo, tá? Aí os que estavam com, eu não consegui de todos também, né? Quem estava com a câmera aberta apareceu, né? Já tá lá no grupo de WhatsApp. No caso, tava só eu e o Ronaldo aparecendo nas primeiras que eu tirei, tá? Então, se alguém quer ainda abrir a sua câmera, show de bola. Agora tá todo mundo aqui de câmera aberta, né? Aí, então, vamos fazer isso. Eu vou tirar uma nova foto para postar lá. Isso é legal, tá? Então, vamos lá. Todo mundo certo? O Iranildo, eu acho que está faltando a luz lá. Tá tudo escuro. Tá. O Jardel, tem uma luz atrás de você ou à frente aí que está embaçando a sua imagem. Se quiser ver isso. Elisa, você abriu a câmera no escuro, então não precisa não. Se não for possível, não vale a pena abrir a câmera se está no escuro, tá bom? Opa, Iranildo apareceu. Mas aqui não tá escuro, não. Ué, tá aparecendo tudo escuro. Ou somente eu que tô vendo? Alguém tá vendo a Elisa? Então não. Agora apareceu, até que fim, né? Olha a beleza que ela tava escondendo, né? Peraí, vocês são gêmeas lá? São não, gêmeas? Somos não. Ah, tá. Não. Eu pensei que fosse. Tá ótimo, então. Então vamos lá? Agora tá valendo, hein? O sorriso aí, para ninguém reclamar depois, hein? Tá? Então vamos lá. Deixa eu ver. Tá, essa é a primeira. Eu posso tirar mais uma aí para garantir que tá tudo certo. Esperem, eu vou postar essa
e depois pegar mais uma aqui. Show de bola. Vamos lá, mais uma. Show. Ok, pessoal, muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Eu fico muito feliz que eu possa contar com vocês e que vocês estão todos empenhados, né, nos projetos. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir construir belos projetos aqui e, quem sabe, aí até alguns se tornarem startups aí. Aí, quando saírem ganhando dinheiro aí, ó, eu vou ser sócio aí. Tá bom? Então, gente, mais uma vez, uma boa noite para todos vocês. Obrigado mais uma vez pela presença. Bom descanso a todos. Obrigado. E aí, galera. Obrigado. Falou. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.